O brasileiro entende a importância da proteção de dados, mas ainda não pratica. Eu sou Bruno Lauter-Jung, estou aqui com o Felipe Tomé e esse é o Tal do Hacking. Hoje trouxemos o Paulo e o Regis para bater um papo sobre isso, a conscientização tanto dos funcionários como das empresas com relação à proteção de dados. Tomé, muito feliz de estar com você aqui de volta. É uma honra para mim, é uma honra estar com vocês. Agradecer a todo mundo a participação aqui. Suas palavras são as minhas, Bruno. Eu tava com saudade desse estúdio aqui e do papo com o pessoal. E como de praxe, esse papo promete. Confira aí. Pessoal, pedi para vocês se apresentarem um pouquinho para nossa audiência também, falarem um pouquinho a respeito de vocês. Boa. Bom, começar. Meu nome é Paulo Conduta, sou CISO do Uribank, né? Já atuo no mercado de cibersegurança há praticamente 28 anos, tá? Comecei cedo, né? E durante todos esses anos aí, vi bastante desse processo aí de evolução da área de cibersegurança do mercado brasileiro, né? Tem uma participação muito grande no mercado financeiro, né? Até pela relação próxima que eu tenho com o Bacen, com a BBC, que tem ali a visão, né, de fomentar a questão de cibersegurança para todas as casas ali que são associadas à BBC, né? E estou aí na batalha para ajudar no que for possível, contribuir com vocês, aprender e vamos que vamos. Maravilha. Obrigado pelo convite, pessoal. Regis Paravise, sou Country Manager da Acronis aqui para o Brasil. Já estou aí com a Acronis há 6 anos, também trabalhando na parte de segurança. Já venho do mundo de segurança também há muitos anos, cerca de 25 anos aí já também nessa batalha do dia a dia, que não é moleza. E cada pouco a gente descobre coisas novas. Estávamos batendo um papo aqui offline, aqui, descobrimos umas coisas bem interessantes aqui, uma troca de experiência. Feliz, vamos ver o que vai rolar nesse papo aí. Pessoal, a Acronis lançou uma pesquisa aqui que diz que os brasileiros deram uma nota de 9,4 para a importância da proteção de dados, numa escala de 0 a 10. Eu queria entender, a gente dando uma importância tão grande para a proteção de dados, por que ainda é o segundo país mais atacado? Por que tem essa frequência de golpes? Porque, logicamente, eles dão certo. E por que ainda a gente não vê dentro do brasileiro essa cultura de proteção? Legal. Aqui tem um ponto interessante, porque uma coisa é o brasileiro falar que a segurança é super importante. Outra coisa é ele efetivamente se preocupar com a segurança e se proteger, né? Nós vemos muito quando as pessoas falam, não, a gente tem que proteger o dado, a gente tem que manter o celular seguro, o computador seguro e etc. Mas no final do dia, quando você vai olhar, ele não usa sequer uma ferramenta no seu dispositivo móvel, ele usa uma senha que nem sempre é uma senha forte, ele não usa segundo fator de autenticação porque acha difícil ou acha desnecessário. Eu ouço muita gente falando assim, poxa, eu não vou colocar segundo fator de autenticação, é um saco. Toda vez que eu vou entrar num determinado site, num aplicativo de banco ou o que seja, eu tenho que ficar indo mais uma coisa lá, autorizar e etc. Vou gastar meu tempo. Então, eu vejo muito essa preocupação, não sei se é somente da boca para fora, mas efetivamente o brasileiro se preocupa porque a gente tem muito golpe no mercado, muito, né? O nosso sistema financeiro aqui no Brasil ele é extremamente evoluído justamente porque tem muito golpe, mas eu também vejo muita gente deixando no desleixo, vamos assim dizer, a parte de segurança dos seus dispositivos. Eu acho que era legal até você comentar a parte do shopping, que nós estávamos batendo um papo anteriormente, que é muito bacana aqui. Eu acho, primeiro, só para pegar o gancho do que você falou, um ponto que é muito importante que a gente tem que entender, que o brasileiro tem um grande problema que é educação. A gente não tem uma educação cibernética que se preocupa na sua base educacional com a sua proteção cibernética. E aí é que acaba acontecendo, é que o brasileiro acaba aprendendo na dor. Então, muitas vezes a pessoa acaba se preocupando porque ela já passou por um golpe, ela já teve ali algum dinheiro que foi roubado da sua conta financeira, ou de um golpe que ele recebeu por WhatsApp, ou de um golpe de uma loja. Então, quer dizer, isso acaba, de certa maneira, elevando a preocupação dele na questão de cibersegurança, mas ele ainda não tem esse letramento. Exato. Essa questão da cibersegurança e da educação, acho que é muito importante nós, como participantes do mercado financeiro, fomentar, primeiramente, essa educação e também acabar cobrando, de certa maneira, que o usuário final tenha ali uma segurança na proteção cibernética
tanto dos seus dispositivos, da sua conta financeira e também, principalmente, dos seus dados privados. Por quê? A gente entende que esses dados, essas informações e tudo que ele tem nesse mundo digital vai ser utilizado contra ele. Exato. Porque é fonte de dados para justamente gerar os golpes contra a sua conta financeira, contra os seus familiares e todos aqueles que eles se correlacionam. Exato. Acho que um ponto importante aqui de mencionar é que a todo momento a gente está colocando informação pessoal nossa em algum local. Seja no videogame de casa, seja num telefone celular, seja na entrada de um prédio, onde porventura te pedem RG, CPF, tiram foto. Isso tudo, ninguém sabe exatamente como está armazenado. Então, a gente se preocupa muito com segurança, mas ao mesmo tempo, quando você vai na entrada de um prédio e te pedem CPF, pedem para tirar uma foto, você permite. Só que como é que aquele dado está sendo armazenado? Quem vai usar aquilo? Hoje existem golpes onde conseguem acesso à parte financeira de alguma forma, utilizando o rosto, uma foto, e utilizando todos os dados de um usuário que não é difícil de encontrar hoje na internet. Facilmente você encontra com o nome completo da pessoa e o CPF, encontra a data de nascimento, aonde estudou, onde morou e etc. Até porque as pessoas expõem muito a sua vida em redes sociais. Então é fácil de você montar um perfil e você sair aí aplicando golpes no dia a dia. O que eu vejo muito de publicações de coisas que não deveriam ser publicadas, informações sensíveis e que as pessoas não dão bola. Só que isso vai ser utilizado, ou pode ser utilizado, para aplicar um golpe no dia a dia aí, né? E o que mais tem aí na rua é malandro. Infelizmente a gente tem muita gente aplicando golpe um em cima do outro porque é fácil de buscar informações na web. O que eu vejo de... que a gente entrou no primeiro aspecto que a pesquisa trouxe, né? Das pessoas falarem da importância da segurança, que realmente isso é um assunto que está muito borbulhante. Mas, do meu ponto de vista, as pessoas, ao mesmo tempo que têm essa percepção, que é importante, é muito de resolução de começo de ano. Vou entrar na academia e se matricula. Verdade. Porque a academia é importante para a saúde. E chega em março, foi 2 vezes. Então, eu acho que é um pouco dessa percepção de eu sei que é importante para mim, eu sei que eu preciso cuidar do meu dado, não publicar para todo mundo. Do outro lado, no mercado corporativo, a gente sabe o quanto que precisa proteger o dado, mas no passo 2, eu acho que a gente ainda tem que avançar muito na conscientização que o Paulo comentou. E tem um outro ponto que, social até, a gente trabalha muito, eu não sei se outros estados têm isso, mas eu sei que São Paulo tem, no famoso ProERD para as crianças e preparar com relação à criminalidade, fala para não conversar com o estranho, com relação à criminalidade, drogas, etc, para dar um pouquinho de toques para a criança como que é a vida lá fora. Mas a gente vê que ao longo dos anos a criminalidade está mudando de lado, está diminuindo um pouquinho para a rua e a criançada está indo menos para a rua. Então, a exposição ao risco ali está ficando menor e está se expondo muito mais na internet. Exato. Então, fica aí o toque. Será que não é oportunidade de sair um Cyber ProERD, algo nesse sentido, para conscientizar cada vez mais as crianças e preparar na base? Um ponto, pegando o seu gancho de conscientização. Lá na BBC, a gente intitulou uma campanha chamada Tem Cara de Golpe. Essa campanha ela é direcionada para apoiar os 127 associados da BBC em como que ele leva para o seu cliente final, para o usuário comum, tá? Para aquele vendedor de pipoca que usa a sua conta financeira e até para quem está investindo um dinheiro elevado num banco, levar essa questão de conscientização de cibersegurança. Justamente, primeiramente, na proteção cibernética e na questão de privacidade. Então, a gente fez essa campanha há 2 anos, estamos ali fomentando novamente para 2025 uma nova rodada dessa campanha para fomentar cada vez mais a importância de você proteger seus dados, proteger seus sistemas e proteger suas contas financeiras. Tá pegando o gancho, tem uma coisa que muitas empresas fazem, mas que para a pessoa física nós não temos ainda, que deveria ter algo relacionado, que é treinamento contra phishing e engenharia social.
Então tem muita empresa que recebe este tipo de treinamento, ele é algumas vezes automatizado, algumas vezes via telefone para fazer uma engenharia social e etc. Mas o usuário doméstico, ele não tem esse tipo de treinamento, esse tipo de esclarecimento, por assim dizer. Então, quando você recebe um e-mail que vem lá com a cara do seu banco, etc., e vem um botãozinho para você clicar e reativar o token da sua conta, por exemplo, nem todo usuário sabe dar uma olhadinha se aquele link é realmente do banco ou não. Né? Então, a gente vê muito golpe aí no mercado que você recebe um e-mail como esse, você clica, aparece uma tela como se fosse a tela do seu banco, do site do seu banco, você entra com a sua agência, a sua conta e entra com a senha. E aí vai dar um erro, ou não vai fazer nada. A pessoa acha, pô, tá com erro no site. Só que não, ele acabou de passar as informações que não deveria passar para algum atacante. Só que como é que você identifica isso, né? Quais são as formas fáceis, se eu posso dizer fácil, de identificar esse tipo de coisa? A primeira é olhar o URL, né? Olhar o link, para onde que ele está apontando. Será que uma instituição financeira vai criar um nome totalmente diferente e vai mandar para você dizendo, olha, resete a sua conta ou reative o seu token? Não. Isso nas empresas, as empresas têm trabalhado muito para evitar que o usuário clique em qualquer link e faça download de um ransomware da vida, de um vírus, ou acesse e passe informações que não deveriam passar. Mas é muito difícil você colocar todo mundo num patamar de, poxa, eu entendi que isso aqui é perigoso. Hoje, se a gente olhar os ataques que tem no mercado, e eu vou pegar a parte de ransomware, por exemplo, a grande maioria dos ataques de ransomware acontecem porque alguém clicou num link e acessou um site que não deveria acessar. E esse link, ele vem originalmente, ou na sua grande maioria, por e-mail. Por incrível que pareça, isso ainda funciona. Sim. A gente ainda tem o vetor principal de ataque aqui é e-mail. E as pessoas, por mais que utilizem isso no dia a dia, não tomam o cuidado necessário para evitar um problemão desse, como vazamento de dados, ou entrar na sua conta, liberar a senha da sua conta e assim por diante. Eu não sei vocês, mas eu tenho recebido cada vez mais no meu dispositivo móvel SMS impersonal. Como é que eu vou te dizer isso? De uma forma impersonal, ou seja, eu me faço passar por um agente verdadeiro, como um banco, uma tele e etc., e me manda um link no SMS para que eu acesse e tome uma determinada ação. Então, assim, conselho, se eu puder dar conselho a alguém, nunca cliquem num link enviado por SMS de um local que você não tem certeza absoluta que não é você quem solicitou aquilo. Essa questão do SMS, nós tivemos no ano passado o carro do golpe, que era um carro equipado com uma antena que fazia uma interceptação da comunicação do celular, derrubava a sua conexão do celular, fazia você redirecionar para esse equipamento e te disparava um SMS com esse conteúdo. Agora, semana passada, se não me engano, nós tivemos uma ação da Polícia de São Paulo, né? Junto com a Anatel, que apreendeu 2 criminosos que estavam num hotel de luxo, na região de Pinheiros, efetuando ataques do mesmo tipo que é esse ataque de interceptação ali na região da Marginal Pinheiros. Então, quer dizer, isso ativamente é utilizado pelo crime para fazer com que as pessoas cliquem num processo ali que acha que pode ser um contato de um banco ou contato do Detran, como estava muito popular agora recentemente, para fazer ela cair num golpe como esse, né? Ali na região da Paulista, que é onde fica ali o banco, durante 2 semanas, todos os dias eu recebia exatamente o mesmo SMS relacionado ao Detran. Por quê? Porque era uma ação ali de uma antena colocada ali próxima na região da Paulista, com alta movimentação populacional, né? Fazendo esse direcionamento por um assunto que todo mundo estava pagando IPVA, renovando toda a sua carteira de motorista. Pontuação da carteira. Exatamente, porque estava ali no momento dessa discussão. Também. Então, ativamente. E é muito simples. Não é uma técnica muito avançada.
É uma questão simples que está disponível para os criminosos efetuarem. Tem o script lá pronto do que ele tem que fazer para fazer essa ação. E a antena é barata hoje. Sim. Então, infelizmente, a questão da tecnologia, ela acaba muitas vezes ajudando, mas ela pode ser utilizada também para o crime, né? O que a gente tem que fomentar é a questão de conscientização, né? Falar para o usuário, não clicar em link, tomar ação de que, olha, se você receber um contato, desconfie, desligue, faça você o contato com a instituição financeira. O banco não vai te ligar sobre uma operação, você que vai ter que ligar para o banco. No máximo, ele vai te dar um alerta no seu aplicativo que você tem instalado, oficial do banco, né, ou do cartão, ali no caso, se for uma bandeira ali de um cartão independente, para te falar, olha, você está fazendo uma compra aqui que foi detectada. Entre em contato com a central, no número que está registrado atrás do cartão. Não entre no contato falando ali, ó, você entra nesse número 0800 ou até mesmo Um link, né? num link que você vai clicar e vai cair num golpe. Exato. O Regis trocou um ponto muito importante ali, que foi a questão do ransomware, o e-mail, no ambiente empresa. E aí eu queria saber de vocês também, porque a gente falou dessa importância, o brasileiro dá importância para a cibersegurança, mas talvez na hora de praticar não trazer. E aí no ambiente empresarial, será que o funcionário, mesmo com cursos, mesmo com diversos processos de conscientização, de compliance, ainda assim grandes empresas deixam os crachás lá grandes na praia de alimentação? Então, uma falha de segurança clara, mesmo com as pessoas tomando essa importância. Vocês acham que de fato as pessoas talvez não tenham ainda tomado essa consciência para dentro da empresa? Eu acho que lá no banco a gente pratica uma questão de conscientização que bota ali, além da questão corporativa, mas na questão pessoal, para a pessoa se conscientizar. Então, por exemplo, quando eu estou fazendo uma campanha de conscientização, eu trago questões que extrapolam o corporativo, mas tem a ver diretamente com a questão pessoal. Como, por exemplo, proteção a crianças. Todo mundo é pai, todo mundo se preserva os seus filhos. Proteção à família, idosos, proteção à questão financeira, lojas, que sai um pouco do contexto corporativo, mas que bota na cabeça dele essa questão de, putz, será que é um golpe? Será que eu estou clicando aqui num golpe? Então, quando ele tem a preocupação pessoal com relação à sua segurança, ele pratica isso no mundo corporativo. Uma pessoa consciente, ela vai ser consciente em toda a sua vida digital. Então, a gente tenta praticar dessa forma. Claro, é difícil, né? Você muitas vezes empregar isso na cabeça da pessoa, porque ela tem as suas manias, ela tem os seus costumes e a sua cultura. Você tem sempre que incentivar, botar ela dentro do conceito da necessidade de proteção e sempre trazer para ela o seguinte: você é o elo mais importante da sua defesa cibernética e da defesa da instituição que você está trabalhando. Porque você é o ponto-chave, você é a porta de entrada para tudo que de ruim possa acontecer com você e com a empresa. Então, a gente fomenta bastante esse processo. Regis, como você tem olhado para isso? Eu tenho visto que as pessoas estão, sim, se preocupando um pouco mais com a parte de segurança, até porque publicamente a gente vê muitos casos acontecendo de golpes dos mais diversos, dos mais sofisticados e etc. Então eu tenho visto uma preocupação um pouco maior em cima da segurança no geral. Pode melhorar? Lógico, sempre pode melhorar. Infelizmente ainda temos muitas pessoas que não são tão esclarecidas e que tratam os seus dados, as suas informações de qualquer maneira, mas eu tenho visto um avanço aí no mercado. Um ponto que eu acredito que seja uma barreira aqui é, em algumas vezes, a dificuldade de trabalhar com certos aplicativos que vão te proteger. Então, muito se fala no mercado, ó, utilizem VPN, utilizem segundo fator de autenticação, utilizem, enfim, senhas fortes. Algumas coisas, algumas ferramentas, elas não são tão simples de serem utilizadas para quem é totalmente leigo em tecnologia. E isso acaba afastando as pessoas da utilização desses aplicativos ou dessas ferramentas, né? O outro ponto bastante interessante aqui é que a gente ainda tem, infelizmente, muito falso positivo. Então, poxa, às vezes eu instalei um antivírus no meu celular e ele começou a gritar desesperadamente aqui.
mas é um falso positivo. E aí a pessoa começa a entender que aquilo, poxa, mas isso aqui é real, isso aqui é meu, isso aqui não é vírus, coisa e tal, e acaba removendo esse aplicativo ou essa solução do seu dispositivo móvel, seja no telefone ou mesmo no laptop, né? Mas eu tenho visto, sim, um avanço, mas a gente ainda tem uma longa carreira pela frente aí, um longo trajeto. Remontando um pouco para o passado, a gente ir olhando como a sociedade brasileira funciona, porque o nosso país ele é muito diverso. Ele é de dimensões continentais, com algumas realidades diferentes. Sim. Se você olha no micro aqui, da Vila Madalena, de São Paulo, é totalmente diferente quando você olha para um macro de regiões aqui. Então, a realidade de consciência das pessoas coletiva é muito diferente. E como que o brasileiro funciona muito bem? Hoje, por exemplo, eu saio de casa e não é porque meu carro apita, mas eu me sinto mal se eu não coloco cinto de segurança. E acredito que muitos de vocês também é assim. Mas quando a gente estava lá no começo da década de 90, isso era porque era imposto pelo governo, porque era um absurdo impor um negócio desse, porque as pessoas sabiam se cuidar, não precisava do cinto. E ao longo do tempo as pessoas foram vendo os benefícios e hoje em dia entende que aquilo é um fator de segurança física para eles. Da mesma forma também, mais ou menos na mesma época, quando não permitiam mais estabelecimentos, restaurantes, churrascarias, até mesmo cinemas, teatros, avião, você fumar. Não pode fumar. Nossa, que absurdo isso, porque ditador e não sei o quê. E as pessoas viram que isso, além de ser um ambiente mais agradável, tinha a questão de saúde. Então, muito do brasileiro se preocupa e ele é movido quando tem aquele empurrão para que a coisa aconteça de fato. E eu acho que muito do que as dores de cabeça que hoje tem nas empresas, né, você falou do ransomware, que e hoje é uma realidade, né, um dos principais ameaças das empresas, vem através do granular, vem através do usuário final. Será que, trazer uma provocação aqui com todo esse contexto, será que se fosse obrigatório em cada renovação de documento, numa habilitação, num RG, ou qualquer passo para você entrar numa universidade, você tivesse que passar por um processo de conscientização, que ele fosse renovado periódico, por exemplo, dei o exemplo do RG, porque você precisa renovar o RG a cada 10 anos. Você passasse por um processo de conscientização de problemas cibernéticos, será que a gente, no médio prazo, longo prazo, a gente não evoluiria mais como sociedade nesse aspecto? E as empresas precisariam até de menos investimentos, porque as pessoas estariam mais conscientes? Então, essa provocação, ela é praticada hoje e ela é feita pelo próprio regulador, pelo Bacen. Se a gente for ver, o mercado financeiro, ele é hoje um mercado mais consciente e que mais investe em cibersegurança, não é só pela questão da proteção do valor ali, que é um ponto importante, mas porque o Bacen se preocupa e instituiu uma série de regras que o mercado financeiro tem que seguir para garantir a segurança e a resiliência cibernética. Eu estava até fazendo um processo de conscientização com a minha equipe toda, né, do banco de tecnologia, e eu relacionei algumas resoluções que o banco é obrigado a seguir para manter a sua segurança mínima. Eram 9 resoluções. 9 resoluções de capítulos, assim, de mais de 60 páginas, assim. Então, quer dizer, o próprio regulador faz essa provocação porque ele tem esse papel justamente do quê? De fomentar que o mercado vai seguir essas, entre aspas, regras mínimas existentes para que reforce ali o sistema financeiro como um todo. E não uma empresa que, porventura for atacada, gere um evento de risco para todo o ecossistema. Eu não sei se vocês conhecem o incidente que ocorreu há praticamente 10 anos no Banco de Bangladesh. Foi classificado o incidente, na verdade, o maior roubo a banco no mundo. Ele iniciou com um roubo de aproximadamente $1 bilhão, que começou por um e-mail.
Então, eu uso esse caso, por exemplo, do Banco do Bangladesh para conscientizar a minha equipe. Porque, olha a importância que a gente tem de não clicar no e-mail falso ali que pode gerar um ataque. Olha porque é importante a gente ter todos esses controles aqui para, se porventura clicar no link, ele não gere efetivamente um acesso remoto para o atacante. Né? Na verdade, esse ataque do Banco do Bangladesh, depois ele acabou sendo, de certa maneira, controlado por algumas dos bancos centrais, do Fed ali, que conseguiram reduzir um pouco o prejuízo, mas foram 81 milhões de dólares no final que foram roubados pelo Lazarus, né? Que é um grupo apoiado por uma nação. Qual nação? A Coreia do Norte. Então, quer dizer, todo esse valor ali foi, entre aspas, roubado e direcionado para uma nação que é uma nação ditadora, que justamente pratica uma série de outros, entre aspas, sem querer botar a questão de política, mas é uma nação que pratica coisas que a gente não aceita mais na sociedade atual, né? Paulo, até aproveitando o que você acabou de comentar, que você estava fazendo um treinamento com a equipe lá e falando sobre as diretivas, né? Que são 8, 9 que você comentou, isso, né? É. Isso, que são enormes, documentos, né? separados. Isso. E eu acho que esse é o grande problema hoje no porquê a gente não consegue disseminar a segurança da informação de uma maneira mais ampla. Porque quando você vai fazer um treinamento sobre segurança da informação, a primeira coisa que a pessoa que vai receber aquele treinamento pensa é: pô, negócio chato, né, meu? E não deixa de ser. A gente trabalha com segurança. Não é um negócio mega prazeroso. Então, o que eu tenho visto no mercado são empresas utilizando métodos de gamificação para deixar aquilo mais interessante, para que você faça aquilo entendendo e com gosto, que seja algo prazeroso de fazer. Porque quando você faz um treinamento que leva 1 hora, você tem que ficar olhando para uma tela, ou você fica sendo testado a todo momento e você fica batendo cabeça, aquilo acaba criando uma barreira na sua frente. E você, ao invés de se interessar pelo assunto, você se distancia do assunto. Então, eu tenho visto muito no mercado empresas que falam: não, eu vou fazer treinamento, por exemplo, anti-phishing, etc., ou mesmo engenharia social, só que utilizam métodos que são, assim, deploráveis, né? Aquele negócio de brute force, aquele negócio que não é algo que vai trazer o usuário, que vai trazer a pessoa que você quer treinar para próximo, e sim afastá-la, porque é algo chato, algo complexo, né? E aí eu vou aproveitar também aqui e contar também uma outra história. Você falou do Banco de Bangladesh, que é muito legal, e eu vou trazer um pouquinho para os dias um pouco mais atuais. Aconteceu ano passado. É algo público que aconteceu em Hong Kong, numa empresa, onde a gente até bateu um papo sobre isso, sobre o deepfake. Né? Que é o quê? Você se fazer passar por uma outra pessoa e fazer aquilo acontecer, né? Fazer um ataque ser bem sucedido, uma ação, enfim. Hoje a gente tem um problema seríssimo no mercado e aí muito complexo de prevenir, tá? Que é a utilização de deepfake. Deixa eu tentar explicar para quem está vendo a gente aqui o que aconteceu nesse ataque. Esse ataque, um CFO recebeu um e-mail do CEO de uma empresa dizendo: olha, eu preciso fazer uma transação secreta de aproximadamente 25 milhões de dólares. O CFO, quando recebeu aquele e-mail, falou: opa, peraí, transação secreta num montante desse, esse negócio é falso. Foi bem treinado. Respondeu dizendo: poxa, não dá, não tenho certeza quem é, coisa e tal. E devolveu dando uma negativa. Ele recebeu um convite de uma reunião utilizando uma plataforma online, bastante conhecida, não vou citar nomes aqui, aonde ele conectou nessa reunião e estava o CEO dele e outras pessoas atendendo essa reunião, né, participando dessa reunião, e foi explicado para ele que precisaria fazer uma transação assim, assim, assado, com todos os detalhes, e ele executou essa ação. Quando executou essa ação, a empresa acendeu uma luz amarela lá e disseram: opa, peraí que esse negócio não existe. O resumo dessa história é o seguinte: utilizaram de inteligência artificial para se passar pelo CEO. Então, o que ele viu na reunião foi o rosto do CEO dele, a voz do CEO dele, mas tinha um atacante por trás. As pessoas que ele viu naquela reunião online, todas as pessoas que ele conhecia, eram pessoas que não eram reais, eram geradas também por IA.
Então, olha o nível de problema que a gente está chegando. E aí, como é que a gente vai fazer para se proteger neste âmbito? Então, temos que ter muito cuidado de que reuniões como essa, por exemplo, só possam se conectar pessoas que estão conectadas na rede interna da companhia ou com seu usuário, senha, segundo fator de autenticação e etc., para tentar minimizar a superfície de ataque aqui. Porque quando o usuário recebe um e-mail onde ele tem um link de reset de senha, por exemplo, e ele vai lá e coloca o usuário e a senha atual e manda trocar e dá um erro, e ele vira para o lado e diz, tá, deu erro, significa que alguém conseguiu o usuário e senha de acesso à companhia. E a partir daí ele começa a fazer todo um processo de ataque e pode chegar num patamar como esse que eu acabei de contar. Eu acho que a tecnologia ela tá para ajudar, né? Acho que o ponto que você colocou, por exemplo, o uso do fator de autenticação, backups, de certa maneira, replicados em N localidades. Isso, acho, vocês como fomentador e fornecedor de tecnologia no mercado, trazem bem esse processo. Nós, como, teoricamente, ali, mercado corporativo, devemos praticar desses processos, né? Para justamente proteger os nossos usuários finais, que são justamente as pessoas que a gente quer proteger. Uhum. Mas uma dica que fica final dessa mesma questão que você colocou, que eu já pratico há mais de 20 anos com a minha esposa, é o seguinte: vamos ter uma frase de segurança para eventos como esse. Se a gente falar exatamente essa frase, a gente sabe que é um problema que é real e a gente tem ali exatamente esse trato combinado. Faça isso. Porque isso, de certa maneira, dá uma garantia a mais que quando você tiver um processo de deepfake ou outro existente, você, de certa maneira, vai estar protegido, né? Bacana. E na dúvida, sempre aquela velha história. Alguém te ligou, alguém te mandou, faça você ativamente o contato, né? Você retorna, levanta a bunda da cadeira, vai até a pessoa da outra sala e pergunta, faça esse processo de verificação. Exato. A tecnologia ajuda. Mas entenda que essa ajuda feita para você também é feita para o mal. Então, tome cuidado com esses processos. Legal. Eu tenho um ponto muito legal, que você comentou aí, até a parte de backup, né? E tá na pesquisa que a gente lançou agora recentemente. Você sabe qual é o item mais importante para as pessoas que elas fazem mais cópia de segurança? Imagem. Fotos. Foto, né? Documentos está em 4º lugar. Ou seja, tá todo mundo muito preocupado com fotos. E aí, pasmem, o WhatsApp tá antes dos documentos também, tá? Do que efetivamente os documentos. Então as pessoas estão indo para um caminho que eu não sei exatamente qual é. Hoje ninguém mais tira foto no papel, todo mundo tira foto digital. Tanto é que se tiver um ataque cibernético muito forte que busque fotos e zere tudo, fica todo mundo sem passado, porque ninguém mais tem foto impressa em casa, né? Tá tudo zerado. E um outro dado muito interessante é que, salvo engano, aqui são 45% das pessoas que participaram aí dessa pesquisa, a gente está falando de 2.500 pessoas, o backup delas é feito através de locais de armazenamento na nuvem, mas utilizando produtos de sincronismo de arquivos. Também não vou entrar nos nomes, tá? Então, muita gente acha que se eu tenho aqui no meu laptop esses arquivos e se eu sincronizo eles com a nuvem, eu estou salvo. Tá tudo lindo e maravilhoso. Só que eles esquecem de que se você tem um problema com vírus ou com ransomware ou qualquer outra coisa, a função desse produto é sincronizá-la para a nuvem. E ele vai levar essa sujeira que ficou aqui lá para cima. E aí, o que aconteceu com o seu dado? Já era. Então, algumas vezes as pessoas não param um pouquinho para pensar poxa, a gente tem que usar muito disso. Poxa, e se roubarem meu celular? O que acontece? Tem práticas simples que a gente pode adotar no dia a dia e que a grande maioria não usa. Como, por exemplo, ocultar. Alguns celulares têm essa opção de ocultar aplicativos de banco. Você oculta, você coloca uma senha diferente da sua senha de desbloqueio, ou com Face, etc., e você evita que se alguém pegar o seu telefone, seja por roubo ou seja porque você esqueceu na cafeteria, não vai ter acesso ao aplicativo do seu banco de uma maneira simples. São coisas, às vezes, banais, requerem um pouco de conhecimento, claro,
e aí acho que entra muito a parte de conscientização das pessoas, né? Do tipo, onde é que está seu aplicativo de banco? Então, cara, e se alguém pegar o teu telefone? Eu brinco muito, às vezes, quando eu estou conversando com clientes e etc., né, dizendo assim, alguém se arrisca a entregar o telefone para mim desbloqueado? Ninguém nunca entregou. Por quê? Porque tá tudo escancarado. É muito simples. E aí, se você tá no sinal e alguém passa e diz, desbloqueia o telefone e leva embora, o que você faz? Então, você tem que ter pelo menos um outro ponto aqui que dificulte a ação de alguém que está aplicando um golpe ou um roubo, enfim. E a tecnologia tem oportunidades de fazer isso. Às vezes não é tão simples. E aí vem muito da conscientização do dia a dia. Tomé, você trouxe uma provocativa muito interessante com relação ao cinto de segurança. E eu acho que o que mais tocou de fato naquele momento foi no bolso do brasileiro, a multa, e por isso ele tomou essa consciência, tanto também no cigarro. Então o pessoal deixou de fumar no avião, por quê? Porque senão ele era multado, até preso no avião hoje, né? E será que os nossos órgãos, no caso a ANPD, não poderia forçar um pouco mais, multar um pouco mais as empresas, para gerar esse senso de responsabilidade? Eu acho que sim, eu tenho essa opinião que sim. Mesmo porque muito se foca em privacidade de dados, mas também existe a questão da proteção de dados. E ali, como objetivo de centralizar numa forma em território nacional, seria, acho que, a melhor posição para se sair uma regulação ali e aplicação de multas para esse tipo de coisa. É legal? Não é legal. Mas hoje em dia são poucas pessoas que tomam multa com relação a não utilizar o cinto de segurança ou porque insiste em fumar num restaurante. Você não vê mais isso quase na sociedade. Então, ao longo prazo, tem efeito. E tem coisas que, ao meu ver, tá? Que é uma opinião pessoal minha, deixa esse disclaimer. Mas tem coisas que você tem que ter e tem que ter mesmo o direito de escolha. Mas tem coisas que você não tem que ter muito, porque é sério. Você mesmo vai sofrer. Da mesma forma como tem a questão de segurança na rua, a segurança cibernética hoje ela afeta a sua vida de igual forma. Se você tiver seu dispositivo móvel afetado, você pode, de uma hora para outra, ficar realmente sem nada. Não são poucas pessoas que saem de casa só com celular, sem carteira, sem cartão, sem contatos. Quantas pessoas hoje conhecem, sabem de cabeça um número de telefone de um parente, de um amigo, para pedir uma ajuda? Por exemplo, você foi assaltado, a pessoa levou seu carro, sua mochila, suas chaves e seu celular. Te largou a 3 quilômetros dali de um lugar que você não conhece e você tem um estabelecimento para você pedir ajuda. Se você não ligar para o 190, que é conhecido, você vai ligar para quem? Você sabe o número de cabeça? Então, é muito complexo. Isso afeta de verdade a vida das pessoas e, ao longo prazo, a gente vê que o brasileiro ele aprende muito quando mexe no bolso ou quando tem ali um grande impacto por alguma regulação. Então, eu faço ali da mesma opinião, até um pouco mais incisivo. A ANPD ajuda a gente, em termos de sociedade, a colocar alguns controles aí, porque no longo prazo todo mundo vai agradecer. Acho um ponto que a gente tem que você tocou muito bem, essa divisão de privacidade e proteção de dados. Privacidade é o direito daquela informação, do sigilo que você tem daquela informação. A proteção é a guarda segura daquele determinado dado. A lei foi muito bem escrita, porque eu entendo que ela trouxe ali toda uma base existente ali da própria GDPR, que é, vamos dizer assim, a resolução mãe da LGPD, e a gente já até, dentro do mercado financeiro, já praticava até boa parte do que era aplicado ali dentro da questão da lei do sigilo financeiro. Né? Então, a lei do sigilo bancário já estipulava essa questão de privacidade e de proteção do dado. Quando a gente extrapola essa proteção para o dado pessoal, completa exatamente todo esse ecossistema de proteção, né? A ANPD, acho que tem um trabalho muito importante que ela tem que fazer, é justamente o mesmo trabalho que a gente faz dentro das nossas casas. Primeiramente, educar, criar material, que isso vem sendo feito muito amplamente pela ANPD, de educação, de proteção cibernética, de privacidade e de direito
do que o próprio pessoa física tem ali do seu dado, que ela comece a entender o valor do que ela tem de um dado pessoal, de um documento, até mesmo de uma foto que reconheça ali esses dados como dados importantes, e também o papel de fiscalizador do mercado. Claro, é um órgão governamental, é um órgão que sofreu ali um baixo investimento inicial para ter o poder de fazer essa questão de fiscalização do mercado. Mas ela vem fazendo aqui até algumas ações muito importantes de deixar no radar algumas empresas justamente para ter essa questão de privacidade e de proteção dos dados, que não é o dado dela, é o dado do usuário final, que ela entra como um ente preocupado com esse dado do usuário final, da pessoa física, do mero mortal, né? Vamos dizer assim, como o cidadão ali, né? Que tem aquele dado ali protegido. Então, ela tem esse papel muito importante. Claro, ainda há passos curtos, né? Mas passos necessários para toda essa questão de proteção. Na educação, na fiscalização e de como ele pode fomentar essa importância no mercado. Regis, você pensa a respeito? Legal, eu acho que sim, temos ainda que evoluir nesse sentido. Também concordo que o órgão ele deveria ser um pouco mais incisivo, principalmente no lado corporativo. Quem nunca recebeu uma ligação do tipo: olha, eu vejo que você trabalha com a operadora XYZ de telefonia, estou te ofertando outra coisa. E a pergunta que eu faço algumas vezes é: como é que você conseguiu meu dado? Porque de algum lugar vazou isso. Ontem eu fiz isso. Ontem me ligaram para oferecer serviço de uma operadora que eu já tenho. Eu falei, eu já tenho, mas qual a dúvida que fica é: meu telefone chegou para vocês como? Aí caiu a ligação. Exato. Ou quando você tem uma empresa e te ligam e falam: você é o responsável pela empresa XYZ? Peraí, como é que você consegue o dado do dono de uma empresa XYZ? Não é algo simples de conseguir, né? Então, existe muito vazamento de dado ainda no Brasil e, infelizmente, eu pego o caso da LGPD aqui, eu não vejo multas sendo aplicadas e amplamente divulgadas, porque a partir do momento que a gente tiver uma agência mais atuante, vamos assim dizer, você vai ver o mercado começar a tomar outros cuidados. É o caso do cinto de segurança. Por que as pessoas começaram a utilizar mais? Teve mais conscientização? Lógico, teve, mas começou a doer no bolso. E aí, não vou fazer porque isso aqui vai rolar multa. Celular, a gente tem visto aí uma diminuição do uso de celular dentro do carro. Por quê? Também está começando a doer no bolso, né? Câmeras pegando e etc. A parte de dados, a mesma coisa. Hoje você vai em qualquer local, te pedem o CPF. Poxa, será que precisa ter o CPF? Ou o que vai ser feito dessa informação? Né? Porque a tua informação anda girando aí aos quatro ventos. Né? A cada pouco você recebe uma ligação e aí você não sabe exatamente de onde é que surgiu o teu telefone, a tua data de nascimento, o teu CPF, etc. Mas vaza. Então eu concordo que a agência deveria ser um pouco mais atuante. E, lógico, a parte da multa, infelizmente, é vamos dizer assim, um efeito colateral do que tem que acontecer. Um outro ponto também vale destacar, né? O Brasil, ele já tinha, de certa maneira, uma série de outras leis que protegiam até, ou deveriam obrigar quem detém o dado a zelar por essa informação. O CDC tem ali já algumas regras, não no nível mais técnico, que é o que entrou ali a LGPD, mas ali já tinha regras que já deveriam estar sendo praticadas pelas empresas e por quem trata esses dados, né? O governo também é o maior detentor de dados, é o que mais trata dados. Nós temos desculpa te interromper, mas nós temos um problema no Brasil que é uma frasezinha que o povo fala: essa lei pegou, essa lei não pegou. É exatamente o que eu ia falar. A questão toda é, quando você começa a dar o exemplo, essa lei começa a pegar. Sim. Quando você tem, como foi colocado a questão do cinto, né? Que foi uma lei que inicialmente começou
pelo Maluf aqui em São Paulo a estipular, a fomentar, que apanhou bastante, né? Quem vê ali, pesquisa na internet, o Roda Viva, onde todo mundo bate, os jornalistas batem nele, e ele foi incisivo. O jeitão dele, né? Concordando ou não, mas aquele jeitão dele falou, não, vou proteger porque você é importante pra gente, tal. E isso pegou e se tornou uma lei brasileira, né? Uma lei nacional. Então, da mesma forma como você colocou, acho que é importante a NPD ter ali essas ações junto com todos os órgãos, mas também ter uma ação com o principal detentor do dado, que é o governo. Né? O governo hoje detém os maiores volumes de dados financeiros. Desculpa, dados pessoais. E, infelizmente, é a maior fonte de origem dos vazamentos existentes. Quem mais vaza. Exatamente. Pô, eu vejo nos últimos anos uma evolução, tá? Acho que nos últimos 4, 5 anos, o Leonardo, que está ali na frente da proteção do GovBR, fez uma série de ações ali importantes para fomentar essa questão da consciência de proteção. Estipulou ali, tem uns órgãos ali, acho que o próprio, se eu não me engano, o Tribunal de Contas, o Tribunal ali de Fiscalização, fez ali uma pesquisa para identificar qual que era a fragilidade do governo ali e dos seus entes. Então, acho que é importante eles terem essas ações, fazerem ali processos de conscientização, mas, claro, talvez só quando a gente sofrer no bolso é que realmente as pessoas vão ter ali a consciência desse processo. E, infelizmente, é uma questão cultural. Tem muitas empresas que falam o seguinte, é só um CPF. Isso. É só um endereço da pessoa. Só uma foto. É só uma foto. Se as pessoas não tiverem consciência de que isso daí pode, identifica ela e toda a vida digital dela, infelizmente a gente sempre vai sofrer com os riscos relacionados à divulgação dessas informações e uso para golpes. Total. Perfeito, pessoal. Queria agradecer muito a participação de vocês hoje aqui no programa e espero revê-los em novos eventos e entrevistas da TI Insight. Muito obrigado. Legal, gente. Obrigado pelo convite. Valeu. Bom rever o Tomé aqui, tá? Vamos pela frente ali, trabalhando nessa questão de conscientização. É um papel nosso importante que a gente tem que ter, né? E esse papel que vocês estão fazendo aqui de divulgar os podcasts, eventos, é também importante para fomentar a importância dessa questão de cibersegurança e privacidade, que foi o assunto de hoje. Legal, gente, agradeço demais a oportunidade de estar aqui batendo papo, muito bacana. Acho que trocamos uma bola super interessante aqui, espero revê-los muito em breve. Muito bom. Como eu disse, o episódio rendeu, o papo foi leve, mas ao mesmo tempo com um conteúdo absurdamente legal. Acho que todo mundo que viu até o final curtiu. Vejam, assistam e escutem nossos episódios anteriores, porque sempre o papo é de alto nível. Bom estar aqui de novo, Bruno. Obrigado, viu?